quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria podermos meditar na palavra de Deus, é uma satisfação enorme podermos proclamar o nome do Senhor, falar de um Deus vivo que tem muito nos alegrado nesses tempos difíceis. E nós vamos, neste momento, meditar na palavra do Senhor, que está em Lucas, no capítulo 19, e vamos falar a respeito de Zaqueu, uma palavra conhecida, mas Deus tem algo para falar ao nosso coração. Zaqueu, diz assim, Lucas 19, 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser o hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Vamos orar? Eterno Deus, nós te glorificamos porque a Tua palavra nos fortalece. A Tua palavra nos limpa, a Tua palavra nos purifica. A Tua palavra nos ensina. Ó Deus, te louvamos, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo que tem sido derramado sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre cada um de nós. Ó Deus, nos ensina, Senhor, a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Zaqueu publicano, a palavra de Deus nos ensina que era um homem que ele não era bem-vindo pelos judeus. Zaqueu era publicano, cobrador de impostos, um homem rico. E os judeus não gostavam muito dos publicanos, desses cobradores, porque muitos eram corruptos. Cobravam além do que deveria, e até mesmo o que cobrava, eles tomavam posse. Havia uma corrupção ali enorme. Mas a palavra nos ensina que houve algo extraordinário na vida de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele tinha conhecimento a respeito de Jesus e da passagem de Jesus. A Bíblia fala que Jesus iria entrando em Jericó.
E ali naquela cidade, algo maravilhoso acontece, que foi um encontro. Jesus com Zaqueu, Zaqueu com Jesus. Mas para que houvesse este encontro, meus irmãos, a Bíblia registra que foi necessário algumas etapas na vida daquele homem Zaqueu. Algumas etapas serem cumpridas para que aquele homem pudesse verdadeiramente estar diante do Filho de Deus. Não foi tão fácil, porque ele teve que enfrentar os obstáculos. Meu irmão, nós podemos dizer que é da mesma forma que hoje, nos tempos chamados hoje, as pessoas enfrentam lutas para poder tomar posse da bênção de Deus. Há muitas pessoas que ouvem falar de Jesus e quando decidem querer realmente ter um encontro com Jesus, as lutas se levantam. Os obstáculos da vida, os problemas aparecem, as barreiras cada dia crescem, de tal forma que parecem ser intransponíveis. Meus irmãos, quantas coisas difíceis acontecem. Mas a Bíblia fala então que aquele homem chamado Zaqueu, que também tinha algumas características, né, que ele era chefe dos publicanos, ele era um homem que tinha um cargo, chefe dos cobradores de impostos, ele tinha um cargo importante e era um homem abastado. Aquele homem não estava atrás de Jesus e com segundos interesses em ficar rico, porque ele já era rico, em ter algum proveito material, não. Aquele homem sabia o que ele queria. Aquele homem, ele sabia quem era Jesus. E ele se esforça então para encontrar Jesus. E ele procurava ver quem era Jesus, ele sabia da história de Jesus, mas ele queria ter um encontro com Jesus. Mas a palavra fala que a multidão impedia. E aquele homem era de pequena estatura. Podemos imaginar a dificuldade, a multidão atrapalhando, ele pulando ali, querendo ver, Jesus está passando, Jesus ia passando, eu preciso ver Jesus, eu preciso ter um encontro com Jesus, mas a multidão estava atrapalhando. Meu irmão, não é difícil entender isso. Nós podemos ver aqui que a multidão é aquela que querem simplesmente estar próximo, mas eles impedem, a multidão impede que as pessoas cheguem até Jesus. Há muitas pessoas que estão em volta do assunto de Jesus, mas impedem aquele que verdadeiramente quer ter um encontro com Jesus. Há muitas pessoas que são curiosas, mas não querem ter um compromisso com Deus. Zaqueu sabia o que ele queria. A multidão estava impedindo. Meu irmão, há quantas multidões por este mundo afora, que estão aí seguindo, até mesmo mencionando o nome de Jesus, mas não conhecem Jesus. E pelo contrário, impede que aqueles que querem ver Jesus consigam ver Jesus. Mas a palavra fala então que Zaqueu, ele não para, ele não desiste. Meu irmão, há um ensino para nós aqui na palavra, mostrando que diante dos obstáculos, nós não podemos em momento algum desistir, que diante das lutas nós não podemos parar, seja qual for o nosso pleito, é ver Jesus, eu preciso ter um encontro com Jesus, eu vou enfrentar a luta. Talvez também preciso de eu tenho um pleito, eu tenho um ideal, eu tenho um propósito nesta vida de alcançar algo. As lutas não podem, a multidão não pode impedir. Seja firme, seja constante, e muito mais nas coisas espirituais, e muito mais em ver Jesus, ter um encontro com Jesus, enfrenta a barreira, enfrenta o obstáculo. Sabe por quê? A sua experiência será maravilhosa. E vem dizendo então que ele procurava ver quem era Jesus, e a multidão impedia, e ele então prossegue, ele corre mais adiante, e ele chega, ele sobe numa figueira,
brava para o ver, porque havia de passar ali. Quando nós olhamos para a palavra, nós podemos imaginar que não foi fácil subir naquela árvore. Era uma figueira brava. Não era comum aquela árvore. Poderia dar alguma coisa. Era difícil. A própria palavra fala, né? Não foi tão fácil. Mas o que nós queremos mostrar é que ele enfrenta o obstáculo e ele cria ali uma alternativa para receber a bênção. Há muitas pessoas que desanimam no primeiro obstáculo. Zaqueu não parou no primeiro obstáculo. Zaqueu prosseguiu. E ele viu uma árvore e falou, vou subir nessa árvore, é uma figueira brava, vou subir ali, não tem problema. Há muitas pessoas que param diante das lutas pequenas. Às vezes olha, não, é uma figueira brava, não dá para mim, não dá. É difícil, vou machucar. De repente posso ter até uma alergia, né? Não, vai ser difícil para mim. Não, Zaqueu não fez isso. Ele subiu. Ele enfrentou o obstáculo e de lá então ele pôde ver, porque havia de passar por ali e ver Jesus. Então ele ficou na expectativa ali. Mas a palavra nos mostra, irmãos, que o que aconteceu ali, que dá para entender que quem viu primeiro não foi Zaqueu, que estava em cima da árvore. Não foi ele que viu Jesus primeiro, foi Jesus quem viu ele primeiro. A palavra fala, então, porque Jesus havia de passar para ele, sobe na figueira. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ele viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então Zaqueu, ele tem aquela alegria, porque a voz do Salvador chegou até ele. Não só pôde contemplar Jesus, mas ele pôde conversar com Jesus, ouvir a voz de Jesus que foi dirigida a ele. Quem contou para Jesus que foi Zaqueu que subiu na árvore? Ninguém. Jesus já sabia. E é desta forma, meu irmão, eu quero mostrar para você que Jesus conhece a sua vida no detalhe. Que Jesus sabe o seu nome, que Jesus sabe tudo sobre você. E que Ele está esperando um esforço da tua parte para que Ele possa se revelar. Que Ele espera um esforço da nossa parte, enfrentarmos obstáculos e prosseguirmos na caminhada, porque tem algo especial para nós, algo especial para você. É preciso persistir na bênção, é preciso persistir na caminhada, é preciso querer esta bênção. E Jesus então ele olha para cima e faz, Zaqueu, desce. Sabia o nome de Zaqueu e falou, Zaqueu, é necessário descer. Zaqueu não pensou duas vezes, Zaqueu desceu. Aqui nós podemos dizer que esse ato de descer é um ato de humildade. Há muitas pessoas que às vezes estão lá em cima, subiu na vida, mas não querem descer na humildade, não querem ser humildes. É um engano. Jesus fala, desce. Zaqueu foi humilde para obedecer e desceu. Então, quando, meus irmãos, nós somos humildes, nós somos bem-aventurados, nós somos recompensados por isso. E vem dizendo também que Jesus falou que hoje me convém pousar em sua casa. Então, ele apressou, ele não demorou, ele foi imediatamente, ele falou, tem pressa, eu preciso descer rapidinho. E é desta maneira, Jesus tem chamado o homem para a sua presença. E é por isso que o homem não pode demorar. O homem não pode deixar para depois. Vou casar primeiro, depois eu vou até Jesus. Não, meu irmão, vem para Jesus. Jesus está te chamando, vem para Jesus. Às vezes, não, vou esperar primeiro, vou me informar primeiro, depois eu vejo esse negócio. Não, Jesus está te chamando agora. Jesus está te chamando, vem. Zaqueu, desce depressa, ele apressou e foi. E quando então ele entrou, muitos falaram, muitos murmuraram, muitos que viram aquilo dizendo, que entrara para ser hóspede de um homem pecador.
Muitos acusam, olha lá, virou crente. Aleluia. Viramos, nós cremos no poder, na graça, na misericórdia de Deus, no Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mais uma barreira, Zaqueu não se intimidou com isso, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Verdadeira conversão. Aquele homem não estava preso no material. Se eu roubei, se eu defraudei, se eu lesei, eu vou dar. E vou dar mais ainda, 2, 4 vezes mais. O coração daquele homem estava aberto. Aquele homem converteu, Zaqueu converteu, aceitou Jesus. E diz Jesus: hoje vem salvação a esta casa. É esta salvação que nós precisamos, é essa salvação que você, meu irmão, precisa. É essa salvação, ter Jesus no nosso coração, Jesus na nossa vida, é termos o entendimento da vida eterna, que tão breve nós estaremos com o Senhor, mas enquanto isso vamos enfrentando os obstáculos, mas com o Senhor nós vamos vencendo, a graça de Deus vai sendo derramada sobre nós e a bênção do Espírito Santo cada dia mais. Amém? Seja como Zaqueu, se apressa, aceite Jesus, receba Jesus no seu coração, receba a salvação. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos entregar este culto? Eterno Deus, nós te glorificamos, Senhor, porque é uma alegria ter o Senhor no nosso coração. É uma alegria ter o Senhor na nossa vida. Ó Deus, te louvamos porque enfrentamos os obstáculos da vida, as oposições, as barreiras, mas o Senhor, através do Teu Espírito Santo, tem nos fortalecido para enfrentarmos esses obstáculos e temos vencido. Receba, Senhor, o nosso culto, receba a nossa gratidão. Oramos em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Nós chegamos ao final deste culto. Que a graça de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos, sobre a igreja, sobre todo o povo de Deus. Amém? A graça e a paz do Senhor.